Nos últimos dias, uma quadrilha especializada em fraudar concursos foi descoberta e hoje vamos entender como ela funcionava, tintim por tintim. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Já Bem, vou dar muito um bem. negócio, Deixa eu segue dar a o gente aqui like no aqui. @geopaviotti que a gente tá atualizando vocês de segurança pública lá. Eu tenho notícias pequenininhas que não cabem no vídeo e a gente acaba dando essas notícias lá no Insta. Então vocês seguem lá e vocês vão ter uma proximidade maior com a gente também. Rapaziada, é o seguinte, Fernandão, vou precisar da sua ajuda muito hoje para nós contar essa história, porque é uma história complexa. Fica aí, tenha calma, tá? Segundona braba, você senta e preste bastante atenção nisso daqui. Você vai trabalhar o dia inteiro, teu chefe vai te encher o saco, pá, você tá pronto de ser mandado embora e você vai ver uma cambada de picareta aprontando várias peripécias para fraudar, coisa que deveria ser justa. Pessoal, concurso público é uma parada que virou uma febre no Brasil. Isso não é de hoje. Um cara que consegue passar em qualquer concurso tem estabilidade. Bom, eu fui concursado durante anos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, era professor, e por mais que meu salário não fosse um salário tão bom, perto do que um professor deveria ganhar no nosso país, eu tinha bastante estabilidade, por mais que muitas vezes eu não conseguisse trabalhar em uma escola só por conta da carga e porque eu dava aula de história e de sociologia, que tinha duas disciplinas só, 2 vezes por semana, eu não tenho o que reclamar do ponto de vista da estabilidade no estado de São Paulo. Todo dia 5 o salário estava na conta. E municípios também, apesar de ter os municípios que Que atrasam e atraso, é. etc, mas veja bem, é a forma mais segura de você receber, porque esses são impostos que são recolhidos que fazem o seu salário. E Nossa, meu amigo trabalhava em Ferraz de Vasconcelos e teve uma vez que ele ficou 4 meses sem salário. a gente tem, em âmbito federal, os melhores cargos, que são, enfim, a federação é a que arrecada mais. Hoje a gente vai entender como uma quadrilha fraudava o maior concurso do país, que é o CNU, Concurso Nacional Unificado, seria o Concurso Público Nacional Unificado. Geralmente, os concursos federais são os que melhor pagam, e o CNU, né, ele oferece cargos federais e uma prova unificada. Ele é conhecido como o Enem dos concursos, e tem cargo de até R$ 40.000, por exemplo, que é muito dinheiro. Hoje a gente vai adentrar nas entranhas de uma quadrilha que trabalha com isso. E a Polícia Federal tá na cola e descobriu várias paradas que... Algumas coisas são inacreditáveis aqui, Fernandão. E como os caras conseguiram chegar nisso daí. Quem vai editar esse é o Fernandão. Fernandão, roda a vinheta. Pessoal, a Polícia Federal, ela é a responsável por monitorar os concursos públicos federais e evitar que fraudes aconteçam, assim como no Enem. Bom, foi descoberto que uma quadrilha poderia estar fraudando um concurso público. Ó, foi descoberto ainda a investigação, então tudo aqui é um supostamente, beleza? Para evitar processo, é um supostamente e até para dar direito de ampla defesa para qualquer pessoa que esteja envolvida nisso. No caso do concurso unificado federal, essa quadrilha cobrava um montante de até R$ 500.000. Aí vocês vão falar assim, nossa, Joel, R$ 500.000 é uma grana, beleza? Mas, por exemplo, um cargo de auditor fiscal federal pode chegar a R$ 30.000. R$ 30.000, Em 2 anos você recupera esse dinheiro. em um ano, você quase pagou o... Em um ano e meio, você pagou um investimento de 500 mil Com com o seu certeza. salário. E aí, se você for pensar, é um investimento perto do custo-benefício, não é tão grande assim também, não. É porque a pessoa assusta, né, Fernandão? Quando fala 500 mil, fala, pô, compraria uma casa, um apartamento e tal. Mas não, com salário de 40 pau, né? Bom, fala. Assusta mais quando fala meio milhão. Isso, meio milhão. A TV costuma falar meio milhão, né? Bom, essa quadrilha tinha como base uma pequena cidade no interior da Paraíba, tá? Patos, do interior da Paraíba. Eles usavam tecnologia como ponto eletrônico para conseguir burlar o certame. E não era só ponto eletrônico, rapaziada. Ó, o que a Polícia Federal divulgou é que os caras, eles colocavam esse ponto de forma cirúrgica com médicos para acompanhar, para que esse ponto não aparecesse para os fiscais. Eles usavam Claro. dublês, tá? Uma pessoa parecida com a outra para entrar no lugar. Era um negócio muito bem pensado e muito bem trabalhado, até porque dava certo. E não adianta nada você fazer o concurso, você Caraca. ter esse esquema de fraude, mas você não ter garotos propagandas disso. Então, vira e mexe, essa quadrilha passava alguém da quadrilha no concurso para mostrar que eles eram bons no que faziam e que a pessoa poderia fechar um projetinho de passar, adentrar no concurso com eles. Olha essa parte retirada do portal G1, veja só, abre aspas. A investigação revelou um alto grau de sofisticação tecnológica,
Um dos métodos mais surpreendentes seria o uso de pontos eletrônicos implantados cirurgicamente no ouvido dos candidatos, com o auxílio de profissionais da saúde. Esses dispositivos permitiam comunicação em tempo real durante as provas, sem serem detectados pelos fiscais. Fecha aspas. Aí é só que cabuloso. Além disso, o grupo recorreu a mensagens codificadas e sistemas externos de transmissão de gabaritos. Em alguns casos, candidatos eram substituídos por dublês, como eu disse para vocês no começo. Pessoas que eram treinadas para realizar as provas em seu lugar, garantindo um desempenho superior à daquela pessoa. Porque às vezes a pessoa ia comprar, Fernanda, mas a pessoa ela era desprovida de inteligência, né? O sistema cognitivo, e muitas vezes ela não sabia fazer as coisas, e mesmo passando... Porque assim, pessoal, o que acontece? Mesmo os caras passando isso e tal, você precisa ter uma parte do agente ali, que é a pessoa que está fazendo a prova, que ele precisa ter uma dinâmica ali, uma inteligência para ele conseguir colocar em prática essas coisas. Se não tem essa inteligência também, fica difícil do cara passar. Então essa coisa ele conseguia fazer um bom esquema, mas dependia da pessoa que estava ali também. Bom, esse esquema seria tocado por uma família, a família Limeira. O chefe da organização seria um camarada chamado Vanderlan Limeira de Souza, ex-policial militar. Pessoal, sim, ele foi expulso da polícia militar. Inclusive, esse negócio era um negócio familiar. Além do Vanderlan, tinha o Valmir Limeira de Souza, o Antônio Limeira das Neves e a cunhada Geórgia de Oliveira Neves e a sobrinha Larissa de Oliveira Neves. Essa família é muito unida e também motorizada. Todos com uma determinada função no prédio, tá? Bom, a gente fez um fluxograma aqui para vocês entenderem segundo a Polícia Federal, o que é essa quadrilha. A gente trouxe um fluxograma aqui para vocês. Vamos tentar entender quem é essa quadrilha. Vamos lá. Fernanda, eu vou falando, você vai colocando na tela, tá, meu querido? O chefe do barato seria o Vanderlan. O Vanderlan seria o grande articulador do esquema e cabeça de chave. Lembrando que é o Vanderlan Limeira. São 3 irmãos. O segundo seria o Valmir. Ele seria uma espécie de subchefe e coordenador de logística, tá? Então tá o Valmir aí. E ele foi beneficiado na CNU de 2024. Então, eles passavam alguns familiares nos concursos para demonstrar, né, que o produto era bom. Aí a gente tem o terceiro irmão, que era um cara que não participava muito da pegada ali, não era muito forte na pegada, que é o Antônio. O Antônio, veja bem, ele é um outro núcleo que tem ali a Geórgia, que é a esposa dele, tá? E a Geórgia é suspeita de fazer a lavagem de dinheiro. Ou seja, os caras pegavam esse dinheiro, não podiam falar, né? O Valmir e o Vanderlan não podiam falar que esse dinheiro era de fraude. E aí a Geórgia acabava meio que, segundo a Polícia Federal, ajudando a lavar isso aí com compra de veículos. Do outro lado, ali na parte... Igual o Queiroz, né? Eu sou bom de negócio, eu sei vender, sou bom. Na outra parte, tá? Então, Wanderson Gabriel Limeira de Souza. Que filho... Eles gostam de um W, né? Do Vanderlan, tá? Então, ele era responsável pela execução da parte técnica do negócio. Colocar o implante e tal, passar a resposta das pessoas, toda essa fita aí, era esse esquema que ele fazia. Aí, a coisa complica quando nós vamos ali para baixo e tem a Larissa Oliveira Nunes. Esse aqui é o problema. Esse é um problema. Por quê? Ela foi escolhida pela família para ser a candidata vitrine e o pai dela pagou os irmãos R$500 mil para fazer, segundo a Polícia Federal, para ela fazer o concurso e ela passar num cargo caríssimo de auditor fiscal do trabalho. Ai, gente, tô com frio. Tô com fome. É um cargo pesado de mais de 20 conto por mês. Só que os caras começaram a ter uns problemas com a Larissa. Bom, essa moça, ela seria, segundo a Polícia Federal, a garota propaganda deles, tá? E ela vai fazer um monte de cagada. E pelo que a gente viu aqui, tem limitações cognitivas mesmo na situação, tá? Então a Larissa foi prestar auditor e os tios começam a preparar ela, os tios e o primo, para o esquema fraudulento. Aquele implanto tal, etc. Passar as respostas, tal, conseguir o gabarito e tudo. Só que a Larissa fez umas coisas aí que dá mau problema. A Larissa não leu o edital do bagulho.
E os caras pediam para ler o edital. Mano. E aí, esse auditor, ele tem várias fases. Uma das fases é um curso de formação que ela precisa fazer várias provas também. E a partir do momento que ela passou da primeira fase para a segunda, e na segunda ela acertou uma série de coisas, e ela acertou exatamente a quantidade que passaram para ela no gabarito, nem mais nem menos do que aquilo, nem para errar uma ou acertar uma, tal, sozinha, ela tirou uma foto e divulgou nas redes sociais que tinha passado em segundo lugar. E alguns perfis grandes de influencers de concurso acabaram compartilhando isso e os caras ficaram bravos porque não era pra fazer esse tipo de coisa, porque tipo assim, ó, como que a Polícia Federal descobriu? 3 pessoas da mesma família, ou seja, da família deles, eles acertaram a mesma quantidade de questões no mesmo CNU, no mesmo dia, sacou? E aí os caras, a partir dela, os caras começaram a perceber que a coisa não estava muito legal ali. Olha só a documentação. Segundo lugar, e gatíssima. Eu amo que ela dá mais ênfase pro gatíssima do que pro segundo lugar. Mostrando o ponto. De crédito que a gente conseguiu aqui, alguns prints da conversa com a Larissa, para você ver como é que ela estava perdida na história. Veja bem, a Larissa, ela precisava alterar o local que ela queria ir na questão do concurso. Então ela tinha que alterar da Paraíba para São Paulo, ela não sabia fazer isso. E os tios começam a perder a paciência. Irmão, veja só, onde tiver a Paraíba é só alterar e colocar São Paulo. Aí tem a Justiça Federal da Paraíba, onde tiver Paraíba é só botar São Paulo. É só tirar Paraíba e botar São Paulo. Aí, mano, é só ler o jeito de fazer o jeito que tá por aí, que vai chegar. Então eles já estão perdendo a paciência aqui. Aí, olha o que tá no inquérito, ó. Pelas mensagens a seguir, depois do resultado do concurso, é que Larissa Oliveira foi ver o edital, que ainda teria uma fase de curso de formação e que durante o curso teria mais 2 provas. E ela pede pro pai ver com o Aderlan, né, o chefe do esquema, se é isso mesmo. Aí o Aderlan, já tinha mandado ela ler o edital, ele fica puto. E ele fala assim, aí, irmão, compra a apostila aí e manda a mulher estudar. Os bandidos mandaram comprar uma apostila para ela estudar, porque já tava perdendo problema, já tava dando problema no esquema. Aqui, a Larissa tem uma conversa com o coroa dela, falando sobre passar, sobre o futuro. Vem em frente, minha filha, grande mulher, abrace todas as oportunidades, viva o seu futuro está nas mãos de Deus, tal. Como se o concurso fosse concurso tipo assim, eu vou passar porque eu estudei, porque eu fiz minhas coisas e tal. A Larissa reclama também que a redação, eles passaram uma redação Quem ama, cuida! muito grande para ela decorar, que ela não ia conseguir decorar a redação. Rapaziada, e aí, tudo isso é o último pãozinho, tá? Eu juro. Causou um atrito, mas o lance da foto, lógico que trouxe deu brecha, entendeu? Só para deixar bem explicado, ela tirou 12 de 20 na redação. 12 de 20. 12 de 20. 12 de 20. A orientação que os caras davam era assim, ó, a gente vai passar 45 para você, que já é suficiente para passar. Erre uma ou 2, ou acerte mais uma para ver. Ela colocou exatamente os 45. Bom, a Polícia Federal está indiciando essas pessoas e acredita que pode ter mais gente envolvida em toda essa história. A gente vai ficar ligado nisso daqui para trazer para vocês. Vai lá no @JoelPaviotti e vamos atualizando vocês o tempo todo, certo? Mas isso aqui é uma bagunça, coitado do Vanderlei, coitado nada, mano, também tá ferrando os outros. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Mano, eu sei o que é você dar ordens ou você querer que você trabalhar com pessoas que são desprovidas do sistema cognitivo preservado ou desenvolvido. Trabalhar com gente burra é foda.